a inserção aqui de uma espiral, que é a melhor transição a ser feita. Já vimos como a gente coloca todos os itens, faltou a espiral propriamente dita. Qual vai ser o tamanho dessa espiral? Vocês podem ver aqui pelas fórmulas que, para começar o cálculo, eu preciso saber a espiral, preciso saber o LS, que é a transição, que é a espiral. Sem ela eu não faço mais nada. Então eu tenho que ter ela aqui, eu tenho que ter ela aqui e aqui, já que aqui são as projeções dela. Aqui na frente eu trabalho com a projeção dela em X, a projeção dela em Y. Aqui eu trabalho com os afastamentos da curva. E aqui eu trabalho com θS, que é a projeção, que é o ângulo da minha espiral. Então, sem ter a espiral, eu não resolvo nada. Tudo sai, o próprio TT aqui, a tangente total, vai ser o que vai ser um pedaço dessa projeção. Então, para eu conseguir resolver isso, preciso ter o tamanho da minha espiral. Como é que eu vou definir o tamanho da espiral? Bom, essa espiral, essa transição, ela precisa ser algo, como a gente falou antes, que não pode ser muito curta. Por que não pode ser muito curta? Porque pode não dar tempo de corrigir a força centrífuga. Então, eu estou andando no plano, de repente eu tenho que, por enquanto a nossa rodovia é plana, daqui a pouco ela vai deixar de ser plana. Por enquanto ela é que nem a mesa de vocês aí. Então eu estou andando no plano, de repente eu tenho que fazer esse giro. E esse giro tem que ser feito em X metros aí de comprimento. Quantos? 1 metro, 5 metros, 100 metros? Óbvio que quanto maior o comprimento para eu fazer esse... Eu vou fazer isso aqui, deixa eu pegar até a... Não esquecer da chamada. Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou girar assim, ó. Aqui está reto, aqui eu giro. Então eu formo um helicoidal. Óbvio, isso aqui tem 30 centímetros. Se isso aqui tivesse 3 metros, ficaria mais fácil de você fazer esse giro. Então, quanto maior, mais fácil de fazer isso. Isso aqui é a transição. Beleza? Fica mais fácil de partir de um plano e chegar em algo que vai ter uma certa inclinação aqui. Então, quanto maior, melhor. Quanto menor, pior. Pior porque é ruim de girar e eu não consigo vencer. O giro do volante vai ser grande, a força centrífuga vai ser muito grande. A força que vai empurrar o veículo para fora vai ser muito forte. Ou a minha variação vai ser muito grande metro a metro. Eu quero que essa variação seja pequenininha. Então eu quero que esse laranja aqui venha a ter um comprimento suficiente. Comprimento interessante para resolver o problema. Bom, aí eu tenho aquele gráfico que eu apaguei que estava aqui do lado antes. Aqui, ó, PC e PT, curva sem transição. Eu estou andando na linha reta, de repente eu chego no PC. Dá aquele chamado degrau aqui da curva. Eu não quero isso, eu quero isso aqui. Eu quero ter o TS e o SC que eu tenho aqui. Se for muito curtinho isso aqui, a variação é muito brusca na força mesmo assim. Gente, é você andando de trem a certa velocidade, você percebe que na curva você vai para um lado, outra coisa você vai para o outro. Ok? Porque o trem está numa velocidade um pouco mais alta. Óbvio, isso aqui é plausível se a velocidade for baixinha. A curva pode ser curtinha, a transição pode ser curtinha se a velocidade for 10, 15, 20 km por hora. Na velocidade de 80, 90, 100, 120, essa transição tem que ser grande. Então ela vai ser função da velocidade, obviamente. Isso aí seria que nem a curva quando está saindo ou entrando no viaduto? Isso, esses acessos. Então eu quero isso aqui, ó. Eu quero que ela seja sutil, que o LS aqui venha a ser considerável. O problema é, eu estou falando por enquanto que ele tem que ser grande, que ele tem que ser considerável, mas o que é isso? Ele tem que ser maior que um mínimo plausível. Que mínimo é esse? Então a gente tem aí 3 critérios mínimos. Eu tenho o mínimo dinâmico, ok, que é para garantir a dinâmica do movimento. O mínimo por tempo, que é para dar tempo de fazer a curva sem ele ser jogado para fora. E o estético, que é para garantir que aquela curva vai ficar bem executada. Porque eu também tenho que pensar nisso. Tem que pensar em uma curva que, ao fazer, não pareça que simplesmente surgiu um giro ali e o motorista vai reduzir
E também vai ter o problema de escoamento de água. Porque quando eu faço isso aqui, ó, quando eu faço isso, eu tenho o problema do escoamento. A água toda vai escoar aqui. Porque ficou assim, ó, a água toda escoa justamente aqui, da parte de cima para a parte de baixo. E aí eu gero um problema de lâmina d'água, um problema de dirigibilidade, de aderência pneu-pavimento quando chove. Então também tem que ter cuidado com isso. Então vamos lá. Aqui vamos entender. O livro, gente, tem aí uma explicação maior. A gente aqui vai trabalhar, olha, a formulação aí resultou nisso aqui. Eu vou ter que trabalhar no dinâmico com a variação de aceleração. Eu quero o livro, se não me falha a memória, trabalha com 0,7, eu acho. A variação da velocidade. Cadê você? Zero 0,6. Chutei 0,7 é que cheguei perto. 0,6 metros por segundo quadrado por segundo, que é a variação de aceleração. Quanto eu quero variar na minha taxa de aceleração. Então eu quero variar pouquinho. E aí, a fórmula, né? Vp ao cubo sobre a variação de velocidade vezes o raio. Aqui tendo o 0,6, a minha fórmula resulta em 0,036 vezes velocidade de projeto que sai da tabela. Lembre, gente, a aula de 2 semanas atrás. Para fazer um projeto, são 2 itens necessários: velocidade de projeto e distâncias de segurança. Estou fazendo o projeto, estou usando um dos meus itens: velocidade de projeto. Velocidade de projeto é definida. Eu pego na tabela, eu aqui na tabela escolho. Eu quero a minha escolho não, né? Tem todas as definições. Mas a minha rodovia é numa região plana. Estou construindo no Planalto ou na planície e eu quero que ela seja de classe 2. Então eu venho aqui, classe 2, velocidade no plano 100 km por hora. Então eu achei aqui a velocidade, 100 km por hora. Eu venho aqui, cadê? Raio mínimo 375. Então não pode ser menor de 375 metros o raio. Eu vou usar 500, beleza. Raio de 500, acabei de achar o LS mínimo pelo critério dinâmico. Gente, detalhe aqui. E os professores de física costumam ficar nervosos com isso. Velocidade está em que unidade? Quilômetros por hora. Raio está em que unidades? Metros. Qual é a unidade do comprimento aqui do LS? Metros. Como assim? Se aqui eu tenho quilômetros por hora ao cubo, quilômetros ao cubo por hora ao cubo, né, já que está elevado, e aqui embaixo eu tenho metros. Quilômetros ao cubo por hora ao cubo dividido por metros dá metros? Acho que não, né? Dá por causa desse aqui. Esse 0,036 já é o coeficiente que sai aqui desse J máximo e que faz a conversão de unidades. Ele converte quilômetros ao cubo por hora ao cubo em metros por segundo. Então ele faz essa conversão aí como um todo. Então já sai o resultado que eu quero. Beleza? Então ele já me resolve a vida aí no... porque a unidade disso aqui é metros por segundo quadrado por segundo. Então na verdade metros por segundo. Ok? Porque metros por segundo quadrado por segundo, quando eu resolvo dá metros por segundo. Eu já vou transformar, ela já é metros por segundo. Então ela já leva aqui, quando eu vou ter aqui quilômetros ao cubo, metros ao cubo, eu já converto isso aqui, já organizo, coloco o coeficiente. Por que isso? Na verdade não precisaria, bastaria ter transformado isso aqui para metros por segundo. A unidade ia ser metros ao cubo por segundo ao cubo, tudo metro, segundo, resolveria o problema. Como não é usual, as fórmulas já estão assim há muito tempo, não vou ser eu que vou mudar. Ok? Não vá não, aqui a gente converte, a gente usa a fórmula sem esse 0,36 ou com o 0,06. Essa é a fórmula consagrada aí para isso há muitos anos. O pessoal da física, o Schoff, vocês tiveram o Schoff?
Vai ficar bravo, né? Toda vez que eu falo disso aqui, porque a gente não trabalha com as unidades, tem que converter unidade. Não adianta, a prática é assim. Não adianta a gente querer mudar aqui. Vocês vão fazer. Vocês são do 8º? 7º. Então vocês não vão fazer nada agora no final do ano. Não, talvez. Poxa, que chato. A gente pode dar um jeito para fazer. Pela cara, pelo jeito do que vocês fizessem Que pena. A gente pode dar um jeito, não se preocupa. A gente adianta vocês de semestre, é fácil. Vai dar transtorno, vai dar trabalho, vai ter. Aí a gente paga Aí, pô, quem sabe, ó, já virou, já ficou plausível. Então não adianta, porque lá vocês vão fazer um concurso aí para DENIT, DR, prefeitura, seja para essa área, e as fórmulas vão aparecer assim. Então, que diabo é esse 0036 que apareceu aqui que eu nunca vi? Então, não adianta, fica mais prático de trabalhar. Você já usa quilômetros por hora, metros, e já sai o resultado que você quer. Só que tem que ficar esperto para saber, não, essa fórmula já está pronta para isso. Ok? Quase que 100% das fórmulas já estão prontas para isso. Acho que aqui, inclusive, dá para dizer que todas já estão prontas para isso, porque não tem nenhuma que eu precise fazer uma conversão de unidades. Depois, o critério de tempo. Para dar tempo, gente, isso aqui é definido. É 2 vezes a velocidade de projeto. Fazendo aqui a transformação e colocando o coeficiente, porque aqui eu tenho km por hora, dá a velocidade de projeto dividido por 1,8. Também já sai em metros. Eu entro aqui em km por hora, a distância sai em metros. E a última, que é a estética. E aí a estética, eu não sei nem porque eu coloco nesse inciso, nessa figurinha aqui. A estética é que, gente, isso aqui é para mostrar o que acontece. O meu plano inclinado é esse. O meu plano normal, o plano mesmo, o plano, fica esquisito, mas é o plano no horizontal, é esse pontilhado aqui, junto com essas 2 laterais. Aí eu giro ele, e aí eu levanto, pego como se eu tivesse pego e desgrudado ele. Aí ele gira. Aí eu crio um plano como se fosse um helicoidal aí. Beleza? Isso aqui eu quero também que ele aconteça com... que fique bonito também. Okay? Que fique execuível, né? Que fique executável, fácil de fazer e que a via tenha uma boa aparência. Porque, gente, aparece esquisito, sabe por que eu quero que fique bonito? Porque se não ficar bonito, o motorista tende a frear. Porque a curva, se ela ficar feia, ela fica mal feita. E aí ele acha que não vai conseguir fazer a curva, então ele reduz o movimento. Isso gera congestionamento. Então eu tento fazer com que tudo seja tão normal que você nem percebe que tem uma curva, você simplesmente vai. Se você está andando e você, nossa, o que é aquilo lá na frente, você reduz. E era simplesmente a curva, ela até pode estar bem calculada. Ok? Mas talvez ela não esteja visualmente bem feita. E aí tem 2 fórmulas. Uma fórmula para velocidade baixa, uma fórmula para velocidade alta. Gente, se for a velocidade de 80 km por hora, qual das 2 eu uso? A de cima ou a de baixo? A de cima. Por que tanto faz? Como assim tanto faz? Não entendi tanto faz. Porque tá no meio. Aí tem as 2 que é menor. Porque eu tenho aqui como se fosse um ponto de inflexão. Sabe, isso aqui é como se fosse assim, ó. Eu tenho uma curva sendo feita assim, a outra feita aqui. Aqui é o ponto de mudança. Que até pode ser uma curva aqui, a outra só mais acentuada. Aqui é onde eu tenho a passagem de uma curva para outra. E o 80 é esse ponto, então ele está nas 2. Qualquer uma das 2 tem que dar o mesmo resultado. Não tem como dar diferente. E aqui, para ser estético, até mesmo pela própria figurinha aqui, eu vou levar em conta o E, que é a super elevação, que é quanto eu elevei, já que eu estava no plano e eu fiz isso, quanto foi percentualmente esse giro. Por enquanto, vocês têm aí na tabela, cadê tabela? Taxa de super elevação, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta linha, taxa de super elevação em porcentagem. Largura da faixa, qual é a largura da minha faixa? Que eu acho que tem aí também a largura da faixa, não tem? Largura da faixa de rolamento também está na tabela. 09, 005, ou aqui embaixo 071, 0026,
Velocidade de projeto. Também a mesma coisa, aqui eu entro tudo com as unidades convencionais e sai o resultado em metros. Beleza? Então o resultado lá no final sai em metros. Isso quer dizer, gente, que eu tenho 3 fórmulas. Eu tenho essa e uma dessas duas. Qual das 3 eu uso? Como assim? Tira a média. Essas 3 de tirar a média, é uma boa. CLF eu faço que eu acho onde? Tabela. Bom, calculei aqui. Fiz a minha conta. O dinâmico ali deu 80, o tempo deu 62, o estético deu 108 metros. Faço a média, já fiz até um valor ali que deu certo para fazer a média, né? Dá 80 mais 70, 150 mais 100, 250 dividido por 3, 83,33333. Tá aí a média, beleza? Certo? Errado? Por quê? Acho que tem que fazer a maior, né? Por quê? Não é mínimo? Ó. Critérios para a transição mínima. Vou pegar o maior? Vai pegar o maior valor ali. Por quê? Porque eu sabia disso aí. O mínimo é 108. Vamos supor que lembrando, esse valor é atribuído. Eu defino, eu digo, eu quero que o LS seja, por exemplo, eu digo assim, eu quero que o LS venha a ser 60 metros. Aí eu faço a conta. Então o meu LS, 60 metros. Aí eu venho aqui, 60, isso aqui é mínimo, 60, passa aqui, ó. Não, então eu vou usar 80, né? 80 passa aqui? Passa, é exatamente o mínimo, passou. 80 passa aqui? E 80 passa aqui? Não, não pode. Então qual que eu vou usar? O maior deles. Ok, que vai satisfazer os 3 critérios. E eu vou usar 108? Não. 110, que é o 110? que é a máxima velocidade permitida. Né? Aí o livro até traz um critério, mas é um critério relativamente de projeto. Ele fala do dobro do... Cadê? Do... Aí no caso do tempo, professor. Só um segundo que eu já acho aqui. Eles falam do que a ASTO define e falam da experiência deles. O ideal seria tender a usar o dobro do dinâmico. Então o dinâmico deu 80, eu tenderia a começar com 160. 160 passou nos 3? Passou. Então eu posso usar. Eu não quero usar o dobro do dinâmico, vai ficar grande demais. Eu posso usar 110. Então aqui o livro traz uma dica. Eu preciso simplesmente usar o maior dos 3, pode ser 108. Aí vem uma outra dica. O ideal é usar múltiplo de 20. Então eu usaria 120 no mínimo aqui. Por que múltiplo de 20? Por causa que uma estaca tem 20 metros. Se eu usar o LS igual a 120, são 6 estacas. A hora que eu for fazer a conta aqui do TS e do SD, como o LS é isso aqui, ó, se eu achar o TS, 6 estacas depois vem o SC. Então é só somar 6. Se eu usar 108, vai dar estaca quebrada. Aí eu vou ter que somar os quebradinhos, que é bem mais complicado. Gente, essa aqui é só para facilitar a execução, né, e a questão do projeto. Não tem uma obrigatoriedade. Nem usar o dobro do dinâmico, nem usar o múltiplo de 20. Embora o ideal para que a gente não... gente, 108 para 120, 12 metros não muda muita coisa. Mas para que isso é... Embora o lema da engenharia venha a ser... Para que facilitar se a gente pode complicar? Esse é o lema da engenharia, lema maior aí. Então, de qualquer engenharia, inclusive. Então aqui a gente tenta quebrar um pouco aí a nossa regra.
vamos facilitar um pouquinho. Então, eu posso, já que é uma definição minha, por que não fazê-la? Por que não usar 120? Ah, mas 160 aqui ele fica melhor. Se fica melhor, então vamos usar 160. Só que às vezes o dinâmico pode dar 400 metros. Usar um LS de 800 metros é grande demais. Ok? Então tem que ficar um pouco mais coerente com a realidade. Beleza? Nós, em projeto, vamos usar o quê? O valor que vocês quiserem. Vocês que vão definir, óbvio, respeitando os 3 critérios aqui. Então, é o valor que vocês quiserem, sendo que é aquela história, é um chute dirigido. Vocês vão chutar um valor. É como pegar a bola, vocês vão chutar contanto que acerte o gol. Não é simplesmente chutar lá na arquibancada. Então tem que acertar os limites do gol, que são dados pelo mínimo e pelo máximo. Então, se você chutar no gol, beleza, está resolvido. Ok? Ou seja, você está atribuindo com critérios. É um chute direcionado, é um chute treinado. Além dos 3 mínimos, eu tenho o critério da transição máxima. Pergunto, gente, aqui, ó, nesse desenho aqui, essa transição está aqui, ó, se ela for um pouco maior, um pouco maior, um pouco maior, qual o máximo valor dela? Desenho, não o valor. No desenho, qual é o máximo valor que ela pode assumir? DC. Como? O DC, né? Ela não começou a fazer outra curva com meio desenvolvimento. Como assim? Diâmetro da curva. Meio desenvolvimento. Meio do desenvolvimento. Por quê? E E ó, eu tenho uma transição, meio. Eu fiz isso aqui, ó. Vim até o meio. A outra vai vir até onde? Até o meio. Se eu fizer essa aqui maior que o meio, elas vão se cruzar, vai ficar assim. Não dá. Então no máximo é uma encontrar a outra. É quando, ó, TS, não botei os pontos, SC, CS, ST. É até o momento que o SC e o CS se encontrem aqui. SC é igual a CS. Ok? É a chamada curva com transição total. Ela não tem circular, a circular é zero. Ok? A parte circular dela sumiu. Uma transição encontra a outra aqui. Gente, é a melhor curva que tem. Ok? É a melhor curva que tem para quem está andando na via. É uma das piores que tem para executar, devido ao tamanho da transição. Ok? Tem. Aqui nas nossas rodovias eu acho que não. Fora do Brasil tem. E nas nossas eu não sei de nenhuma que tenha sido feita assim, porque a execução dela é um pouquinho mais chata e o critério de execução para deixar ela bem feita acaba sendo um pouco mais complicado. Não impossível, mas requer um pouco mais de esforço do que a curva normal, do que a transição normal. Vou fazer uma rodovia de alta velocidade. O ideal é fazer isso. É você terminar de entrar na curva e já começar a sair dela. Você não tem um trecho circular. Então eu vou fazer as duas ali, ó. SC ser igual e coincidente com o CS. E aí eu tenho a formulazinha do LS máximo. Pi RAC sobre 180. Eu coloquei aqui em radianos. Coloquei AC RC. Lembrando que nós vamos ter o AC em radianos, então eu uso a fórmula já em radianos. AC vezes RC. Esse é o comprimento máximo da minha transição. Beleza? Que aí gera a chamada transição total, gera desenvolvimento zero, desenvolvimento circular zero na minha curva. Aqui a gente falou lá no início, eu mantenho aí por detalhe, que é quando a gente falou aqui do P. Eu afastei isso aqui. O que eu fiz? Eu dei um move lá no AutoCAD, eu dei um copy no AutoCAD. Embora eu possa fazer de outras maneiras. Eu posso dar o offset. Seria o primeiro aqui. Ó. O primeiro aqui foi feito com o offset. Só que quando eu faço o offset, o meu raio ficou menor. O meu raio aqui foi diminuído em P, tanto ó, que é RC menos P. Livro de vocês, página X. Página 47. O segundo eu não mexi na curva, eu mexi nas poligonais. Eu peguei as poligonais e afastei. Qual é o problema de usar esse aqui? Dá muita curva, né? Circular. O
problema é, gente, pensem assim, ó. Minha via. Ó, aqui é a minha rodovia. Eu tenho uma curva aqui, uma curva aqui, uma curva aqui. Por esse método, o que eu faço pelo do meio? Eu pego as poligonais e jogo o P para cá. O que aconteceu com a segunda curva? Subiu. Ó, a segunda curva. Ops, tem que mudar a segunda curva. Aí eu pego a segunda curva e jogo para cá. Só que para fazer a segunda curva eu tenho que deslocar isso aqui em P. Aí já vem para cá. Aí eu pego a primeira. Então eu vou pegar a outra. Não dá. Se for uma única curva, até consigo fazer isso. Se eu tiver uma sequência, não tem como. Então a gente usa esse aqui que é o mais normal. Ó. Eu arrastei. O PC que estava aqui veio para cá, o raio que estava aqui desceu para cá. Então eu fiz tudo mudar de lugar. Ou seja, eu fiz o afastamento aqui no ângulo. Eu puxei, eu peguei o centro dela e puxei para baixo. Então eu tenho a curva, eu tenho o centro. Eu peguei aqui e puxei. Beleza? Então eu movi a minha curva de lugar. E aqui como eu calculo os pontos notáveis, TS, SC, CS, ST. Gente, primeira curva, o TS, aqui ó, vai ser quem? Vai ser o PI menos a tangente total. Essa poligonal eu tenho, a L1, eu tenho ela aqui. Eu tenho o PI, se eu tirar a tangente total eu tenho esse ponto. Se eu somar o LS eu tenho esse, se eu somar o DC eu tenho esse, se eu somar o LS eu tenho outro. Isso vale para a primeira curva, a partir da segunda esse primeiro aqui não serve. Aí eu tenho que fazer uma soma sequencial, que eu acho que está aqui. Somente para a primeira curva. A partir da segunda, aí eu tenho a formulazinha aqui que eu tenho que partir do ST dessa. Então, o TS da segunda curva aqui, ó, vai ser o ST da primeira mais o pedacinho que eu tenho entre as duas. Ok? Isso a gente vê direitinho depois quando for começar a fazer exercício. E olha só, bacana, acabou. Não é legal quando acaba? Não. Depende. Quando acaba o exercício. Aí a gente começa a fazer exercício. Parte boa da brincadeira. A gente começa com um genérico aqui, sem muito enunciado, sem muito